Sim, cara, por incrível que pareça, nunca foi sobre o Momoshiki em si, e no momento ser o receptáculo do Otsutsuki não é o foco, ou melhor, nunca foi, mas sim de uma outra fonte, e se você acha que é sobre um Otsutsuki, não é sobre um ser divino, e sim o Jogan, que vai muito mais além do que um Donjutsu. Por isso, bora parar com os mistérios e ir de uma vez pro que interessa, que tá muito insano. Cara, realmente, o time skip de Boruto Two Blue Vortex é para muitas coisas serem mais trabalhadas, principalmente sobre o clã dos seres do espaço e também o olho do Uzumaki ou Dojutsu, que tão pouco sabemos sobre. A real mesmo é que isso leva a alguns casos. Toneri, por exemplo, o primeiro e o único que apareceu quando o Jogan foi ativado pela primeira vez, e depois desse tempo muitos anos se passaram. Diria que bem mais que 3 anos, que foi o salto no tempo para o time skip, porque estávamos bem no comecinho da obra, e o Boruto era mais novo. Mas, de qualquer forma, já faz anos que o Toneri não é visto. Como você deve saber, o cara tá selado em um aprisionamento que dura mais de 10.000 anos, e é um congelamento temporal, chamado Palácio do Rei Dragão. Só que, se reparar, isso se refere ao termo congelamento temporal. Ou seja, o Urashiki selou ele por conta de ter se aproximado do Boruto, mas e se este selamento não durar todo este tempo? Sendo um congelamento temporal, que o tempo passa mais rápido dentro deste selamento, no caso seria pro Toneri algo mental, porque ele tá tipo uma estátua, e não dentro de uma dimensão. Então as únicas formas dele sair são esperando passar o tempo ou alguém tirando ele de lá. E o mais claro disso é o Boruto, que já falamos sobre. E todo o envolvimento com o Jogan de ter um Shinjutsu que tem a capacidade de realizar este feito. Só que, depois disso que aprisionaram o Toneri, teve a introdução do Momoshiki e a longa história do Boruto com ele na obra. Não só isso, como também o Kishimoto acabou nos mostrando ainda mais detalhes sobre os Otsutsukis, mas ainda existem informações ocultas desses seres. E como ter certeza disso? Cara, por conta de um Dojutsu, um único olho diferente e jamais visto na obra, e despertado somente um globo ocular, o Jogan, o Dojutsu que agora sim será introduzido, porque estamos na segunda fase, onde é o momento do real desenvolvimento dele, porque o Kishimoto deu mais uma cartada final, no encerrar da primeira parte da obra, ou no caso, antes de colocarem o anime em ato. Olhem só, em cima dos monumentos dos Kages, o Boruto ativa o Jogan. E não, ele não ativou pra usar, foi mais uma forma dos cara de darem o sinal que este olho tá pra ser introduzido, porque caso contrário, qual o sentido de mostrarem o Jogan de novo no último episódio, bem no dia de entrarmos em ato? Porque se não for pra aparecer na obra, cara, não faria sentido reviver esse Donjutsu no último episódio de Boruto. Então sim, este olho é o foco pra parte 2 de Boruto Vortex. E vejam só, no mangá aconteceram duas coisas que entram para o possível despertar deste olho. Primeiro, a entrada do Boruto pisando na cara do Koji só apareceu do nada e não foi com karma, e muito menos voando, cara. Ele só apareceu do nada mesmo. E também quando o Boruto mostra saber algo sobre o Jubi, que a besta de 10 caudas pode ser um perigo para o futuro. Talvez tenha a ver com o Jogan, dele ter visto através deste Donjutsu, fora outras hipóteses. O ponto é que o Jogan é tipo um guia pro Boruto, tipo aquela parada que eu falei com vocês neste vídeo, de prever o destino e ser o olho que guiará o Boruto. Só que aí entra uma questão, que inclusive eu falei bastante aqui com vocês, e até antes mesmo de acontecer a cicatriz do mangá. Eu tinha analisado esta cena aqui, que é a do inicial do anime, coisa que quando falei sobre não tinha ninguém que havia mencionado isso, não que eu tenha visto. E estou falando do Boruto quando abre o olho, ativando o Karma. Na hora dá pra ver claramente que o Jogan já estava ativado. Ou seja, já estava ali, e todo o tempo o Boruto estava com o olho fechado. E por isso também, uns tempos atrás, eu tinha falado da teoria do Boruto ter ficado cego. Só que eu me perguntava como que ficaria cego, e o Jogan. E realmente o Boruto ficou cego. Porém, isso não é o problema para esse Donjutsu. O olho que o Toneri disse que é a chave para esse futuro, The Two Blue Vortex, que agora o Boruto ficou cego, que inclusive uns haviam questionado também que não, isso não tinha como, porque no início havia mostrado ele com o Jogan. E cara, era de se questionar mesmo, porque como raios um Donjutsu poderia ser ativado se o usuário estivesse cego? Por exemplo, o Sasuke, se fosse normal, o Rinnegan dele seria ativado de boa, quando ele fosse utilizar, mas não é bem assim, e nunca foi. A gente nunca viu um Donjutsu sequer
poder ser ativado com a pessoa cega. Mas vejam só, para o Jogan do Boruto isso não é algo que atrapalhe ele de ser ativado. Por isso entra uns pontos sobre ele nesta questão. Primeiro, qual a diferença de quando o Boruto não tinha perdido o olho para agora que ganhou a cicatriz? O que mudou no ativar do Jogan? Segundo, será que isso impedia dele ficar por tempo ativado? E da onde ele vem e que espécie de energia ele é? Cara, vai dizer que essa última pergunta não é curioso. De onde ele vem e como é a definição dele? E em relação ao que muda de antes para agora, acredito que nada, a não ser que o Kishimoto use isso como desculpa que o Jogan só veio aparecer depois da cicatriz porque era necessário. E bem, olhem só, quando o Boruto ativa o Jogan, ele possui um tom negro e no centro um círculo mostrando o Jogan. E para entender melhor, temos na forma básica do despertar do Sharingan, que ocorre algum trauma e o cérebro faz uma definição ali. Vejam bem, o cérebro descarrega chakra para os olhos, e tudo ali é mental, ou seja, é uma linha de chakra que passa por esse nervo óptico. Essa linha que você está vendo envia para o cérebro. E aí que entra aquela questão, qual a definição do Jogan? Ou seja, ele já está presente no Boruto, e só quando algo ocorre, ele vem à tona. E agora que o Boruto tá cego não é diferente, é o seguinte, se ele é igual os outros donjutsus que tem essa demanda de chakra no cérebro por olho, isso quer dizer que o chakra do Jogan é muito mais tenso que os outros donjutsus, porque ele assume sua forma normal, dá pra vermos nessa cena. O que leva a uma coisa muito diferente de qualquer olho, de que o Jogan está presente no Boruto, tanto que por isso que ele ativava sozinho quando percebia algo de estranho. Isso meio que acordava ele, é mais que o Boruto fosse o receptáculo do Jogan, da mesma forma que quando o Momoshiki assume e vem com o Byakugan, nesse caso o Jogan. E olhem isso, no mangá de Boruto, o Momoshiki conseguiu fazer o seu olho vir à tona, depois da cicatriz, cara. E o que isso tem a ver? Tudo, olha só, o Momoshiki é um espírito, ou uma consciência dentro do Boruto. E se os outros donjutsus, como o Rinnegan, o Sasuke não volta mais porque o olho foi furado, como o Byakugan do Momoshiki apareceu mesmo o Boruto estando cego? E sim, o globo tá lá, mas ele tá cego, ou seja, é porque tem uma consciência do poder de dentro do Boruto. Então da mesma forma pode ser o Jogan. Eles são donjutsu com consciência das coisas, como um olho vivo, ou no caso o olho puro. E assim como o Tenseigan, que tinha um mural e era um recipiente de energia, o Jogan ele possa ter algo semelhante, assim passando chakra pro Boruto. E assim ser um olho que também deixa o Uzumaki mais forte, porque durante a luta dele com o Momoshiki, o moleque ativa o Jogan e desvia do ataque com facilidade. E estamos falando do Super Momoshiki e do Boruto daquela época. E contra o Urashiki é aqui que mostra a diferença. Porque quando ele vai pra cima com o Rasengan, o Boruto ativa o Jogan. E pra quê? Tipo, qual o sentido dele ativar? Ou seja, a única explicação é para deixar o ataque mais destrutivo, tanto que o Rasengan do Boruto dá uma explosão significativa até, principalmente pro Rasengan dele que não é igual ao do Naruto. Então o Jogan ele pode ter uma consciência e agir de forma precisa pro Boruto, suprindo as necessidades dele, porque se o Donjutsu, Sharingan, é despertado pelas emoções e tudo passa pela mente, então o mesmo vale pro Boruto. Sem saber, ele deu o comando pro Jogan aquelas vezes que ele foi ativado por conta própria. Por exemplo, sentiu a necessidade de algo e precisava atingir o adversário, ou precisava saber sobre algum poder maligno. Quase como Boruto sendo o receptáculo do Jogan e sendo o primeiro donjutsu na história a ser esse tipo de olho. Porque ele via à tona, igual o Byakugan do Momoshiki, mesmo depois do Boruto estar cego, só mostra a semelhança dele ser um olho parasita. Afinal, este poder ocular é o olho de um deus Otsutsuki, o ser que ainda não vimos, que não tem a ver com Shibai Otsutsuki. Mas a pergunta é, quando o Jogan vai aparecer no mangá de Boruto Vortex? E se você quer saber e está aqui nesse dia junto com a gente, com a galera aqui no canal, já sabe o que tem que fazer para se tornar um membro do canal, para poder participar de todos os novos vídeos e dos lançamentos aqui. Por isso te espero nos próximos conteúdos. Valeu, até breve, fui!